Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros. Temos visto já nos capítulos anteriores a ligação que André Luiz está fazendo entre as experiências fracassadas dos médiuns, dos doutrinadores e os conselhos recebidos dos espíritos superiores, dos espíritos instrutores que preparam as pessoas para virem à Terra a fim de que elas se transformem em mensagens de amor na transformação de todas as nossas estruturas de conhecimento, de entendimento sobre as questões do espírito. E na semana passada nós tratamos do desastre do Acelino. Lembram-se? Quando aquele médium muito preparado veio à Terra e, ao invés de trabalhar no bem, ele usou da mediunidade como instrumento de ganho material. Ele nos conta, então, no capítulo 8º, a sua desgraça. Mas hoje nós vamos para o capítulo 9º, cujo título é Ouvindo Impressões. Depois que eles conversaram, que o Acelino contou a sua história, André nos informa, e você vai acompanhar no texto aí do capítulo 9º, que ele deixou os dois, Acelino e Otávio, conversando. Enquanto isso, Vicente, o seu amigo médico, foi levá-lo a um outro ângulo da sala. Ali, muitos grupos se mantinham em palestras interessantes e educativas. E eu observava que quase todos comentavam as suas derrotas sofridas na terra. Uma senhora, por exemplo, uma velhinha simpática, dizia: eu fiz tudo quanto eu pude, conversando com duas companheiras que a escutavam. Mas os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, obrigando-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? O marido. A esposa. Os filhinhos. E aí? Dizia a mulher. Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam para o receituário comum, ele se agarrava à neurastenia, à irritação. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, ele se revoltava ciumento. Que pensam vocês? Chegava, inclusive, a jogar as minhas filhas contra mim. Como seria possível, nessas circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Olha, que isto é uma coisa natural em muitas famílias. Muitos médiuns, homens ou mulheres, se veem pressionados pela ação da chantagem emocional de seus parentes e cedem, e se entregam, como se, eu não posso ir fazer a caridade lá fora e deixar a briga dentro de casa, como se isso fosse desculpa, não é? Aí uma das senhoras que estava ouvindo ponderou, depois dos argumentos desta outra: ora, nós sempre temos recursos e pretextos para fugir às nossas culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Você há de convir que com o socorro da boa vontade, sempre restam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades de fazer o bem. Talvez você pudesse conquistar o entendimento do marido e a colaboração afetuosa das filhas, se você trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Se você tivesse sido mais fraterna, se você tivesse servido com mais amor, se tivesse conquistado mais ainda a afetividade dos entes que você ama, certamente eles se sentiriam inclinados a compreender você, a dar a você um certo espaço para você trabalhar. E depois de ter ouvido isso da amiga, Mariana responde: é verdade, respondeu a Mariana, emitindo uma voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar.
Ela sempre queria que as pessoas a entendessem, que as pessoas a ajudassem. E quando isso não acontecia, ao invés de ela dar um jeitinho, ela reclamava e se omitia. Enquanto isso, a amiga lhe diz: para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que nós fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar em excesso pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim eu digo, porque no meu caso, a bem dizer, eu também fiz coisas muito parecidas com o que você fez. Fomos para a terra para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minhas tarefas mediúnicas em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda na última encarnação, na qual agravei em muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões. E não trocávamos apenas os insultos duros, machucantes, mas também os fluidos venenosos que nós produzíamos em nossa mente rebelde e doente. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então você vê que também problemas de ordem afetiva na família são obstáculos quando nós não sabemos enfrentá-los. Quando nós não aprendemos a ser mais humildes, a ser mais devotados, a sermos mais gentis com as pessoas. No próximo bloco, nós iremos continuar acompanhando os relatos que André Luiz vai ouvindo enquanto está nessa reunião lá no Centro de Mensageiros. Fique conosco, porque o que vem depois também é muito interessante. Até já! Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros no programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. O capítulo que hoje estamos tratando, o capítulo 9, trata de relatos de pessoas que, como o Otávio, como o Acelino, naquela reunião, contavam suas desgraças, seus equívocos, o que vai nos servir muito de amparo para que nós meditemos nas nossas condutas. André está ouvindo duas mulheres conversando sobre suas fragilidades emocionais e os problemas da família que as impediram, segundo elas depois descobriram, de cumprir a tarefa mediúnica por suas vulnerabilidades. Elas foram fracas, elas não foram firmes. E enquanto estavam conversando ali, Vicente, o amigo de André, chamou-o para apresentar a um outro conhecido. E ao lado deles estava um grupo de senhoras que também conversavam, muito animadas. E uma dizia para a outra assim: afinal, Ernestina, qual foi a causa do seu desastre? E a Ernestina respondeu: apenas o medo, minha amiga. Que desastre é esse? Não é que desastre que ela está perguntando? O desastre de estarem ali como médiuns fracassados. Como médiuns que estiveram na terra e não souberam conduzir-se. Como é então, Ernestina, que foi o seu desastre? E a Ernestina respondeu: o medo.
apenas o medo. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. E a outra responde: mas como tudo isso impressiona, você foi muitíssimo preparada. Eu me recordo ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente na sua ajuda. Seu aproveitamento era um padrão para todas nós. Minha querida amiga Benita, suas lembranças fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha falência pessoal. Entretanto, não devo fugir da realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço chegou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos. Mas desconfiei dos homens, dos espíritos e até de mim mesma. Nos estudos que fazia, não encontrava nada para me ajudar. Os estudiosos do plano físico eu via como pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros, gozadores, fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Como eu posso ser média? Como eu posso ser uma médium cheia de defeitos? Eu tenho tantas imperfeições. Eu acho que isso é invenção da minha cabeça. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de uma doente voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infelicidade de sua parte, disse a Benita, amiga dela. Você esqueceu que na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, em vista do infinito e da eternidade. Nesse trabalho, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. No trabalho de ajudar a todos, nós temos que partir do pressuposto que seremos atacados, que muitos interesses estarão contrariados, interesses inferiores, portanto vão atingir a pessoa devotada no bem com calúnias, sarcasmos, mentiras, dúvidas, obsessões, tudo que eles puderem. Então é indispensável contar com isto. As ironias da ignorância, os ataques da insensatez, as sugestões inferiores da nossa própria animalidade vão surgir certamente no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, apesar de todo impedimento fortuito. E a outra respondeu: agora eu compreendo, mas o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, disse a Benita, é tarde para lamentar. Tanto temos medo das mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. O André ouvia a palestra assim, né? Coisa interessante. Esse povo está todo danado. Acho que ele ficava pensando, né? Foram para a terra, estudaram. E agora chegaram todo mundo que está aqui, todo mundo está falando que só se danou. Só fez o que não devia, só perdeu tempo, só jogou no lixo as oportunidades. E André está ali, né? Interessadíssimo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o Vicente, meu companheiro, me levou adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder a oportunidade de me instruir, continuava atento às conversações que estavam em volta. Ele ia conversar com os amigos que o Vicente queria apresentar, mas ele ficava, ouvindo a conversa dos outros. Alguns companheiros mantinham ali perto
uma discreta troca de pareceres. Um dizia assim: reconheço que fali, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo os recursos da providência. E aí alguém perguntou para ele: faltou-lhe alguma orientação para o caminho? E o outro então disse: não, eu vou me explicar. Faltou-me o amparo da esposa. O amparo da esposa. Faltou o amparo da esposa no caso dele. Nós vamos ver no próximo bloco. Por que ele disse isto? A esposa não estava ao seu lado? A esposa era contra a doutrina espírita? Fique aí, dá uma lidinha, enquanto a gente faz o breve intervalo, e daqui a pouco a gente volta para o último bloco do capítulo que estamos estudando do livro Os Mensageiros. Estamos de volta com o estudo do capítulo 9, ouvindo instruções do livro Os Mensageiros, obra do espírito André Luiz, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. E no bloco passado, nós vimos que André Luiz, juntamente com Vicente, perambulavam pelo salão ouvindo conversas, trocando ideias, sendo apresentados às pessoas, e André, sempre com a orelha em pé, estava atento para aprender. Ele então ouviu um companheiro se queixando que ele também havia falhado. E olha que interessante, havia falhado por causa da falta da companhia, do amparo da esposa, a companheira querida. E então vamos ouvir o que esse nosso outro irmão que falhou na mediunidade nos conta. Enquanto eu tive a minha esposa ao meu lado, verificava profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço, de equilíbrio, estava nas mãos da minha querida Adélia. Porém, eu me esqueci de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a continuar sozinho nas estradas humanas depois de ter perdido a minha companheira. Quando me senti sem a dedicação daquela querida irmã, arrebatada pela morte, me amedrontei por me sentir em desequilíbrio e, de maneira errada, procurei substituí-la. E nessa substituição fui acidentado. Estava ele sozinho, depois de ter convivido com uma companheira que lhe dava o apoio, a vibração, a energia, o equilíbrio. E quando ela se foi, não quis ficar sozinho, e aí enveredou pelo caminho da experimentação afetiva, que no caso dele, levou ao acidente. Casou-se de novo, é o que ele conta agora. Minha segunda mulher, extremamente ligada a entidades malfazejas, com seus desvarios, com suas loucuras, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, vai ser muito difícil para mim sem a companheira bem-amada. A conversa estava muito interessante. Desejava acompanhar o seu desenrolar, o seu curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto. E era então necessário
acompanhá-lo. Vocês viram? Vocês viram? Alguém que estava em equilíbrio na família, que tinha uma companhia, que tinha alguém que o abençoava no trabalho, que o apoiava, e que enquanto essa pessoa estava perto, tudo ia perfeitamente. No entanto, quis o destino que a querida esposa desencarnasse, deixando o marido consigo mesmo, para que ele percebesse a fragilidade de que era dotado na área da emoção. Resolveu, então, sair da situação de viuvez para unir-se a uma outra pessoa. Uma outra pessoa que certamente era diferente da primeira esposa e que, para ser agradável às suas ansiedades, o novo marido, o ex-viúvo, acompanhava-a nas suas aventuras. Certamente mais jovem, certamente mais calorosa, mais efusiva, fez com que ele, do equilíbrio, da serenidade, da manutenção, da estabilidade, na troca da intimidade afetiva com a primeira esposa, migrasse agora para todas as aventuras, todos aqueles excessos que acabam desequilibrando as energias por estarem vinculando a mente a quadros, a emoções bastante difíceis para o ser humano em geral e para o médium em particular. E foi isto que fez com que ele, que havia começado bem, terminasse mal. E nós lembramos com essas advertências não só a questão de termos esposa, porque no caso a segunda era esposa, era a companheira legítima, mas que os médiuns, tanto quanto as pessoas de bem, devem estar muito atentos aos lugares onde vão, às companhias com quem eles trocam experiências, às relações afetivas, porque ele não estará só vivendo experiências físicas, ele estará se envolvendo vibratória e psiquicamente com outros tipos de espíritos, podendo receber o impacto negativo se porventura forem espíritos inferiores. A mediunidade é algo muito sério e o trabalho que ela envolve pede das pessoas que se candidatam ao serviço do bem essa disciplina, este equilíbrio. Ninguém está, e nós vamos ver sempre nas obras espíritas, condenando o ato da sexualidade natural, agradável, sadio, quando realizado com base no afeto, com base no amor verdadeiro, no equilíbrio das manifestações da alma. Mas todo o excesso na comida, no descanso, no trabalho, no prazer, tudo isto prejudica o equilíbrio da alma. E para quem tem que trabalhar com a alma no equilíbrio para o equilíbrio dos outros, isto é um problema sério. Então, ouvindo instruções nos enriqueceu, porque certamente, como parentes, como esposa, como marido, como irmãos, como amedrontados diante do mundo invisível, como candidatos a vencer a solidão na companhia de pessoas, nós estamos vendo a crônica da realidade, não é? A crônica do mundo real é o que André Luiz nos está mostrando nesses relatos. Obrigado pela sua companhia. Não perca o próximo programa, no capítulo 10º. Esperamos você. Muita paz.